Ô pessoal, então nós continuamos com a conversa sobre a dificuldade de pronunciar a língua inglesa e eu queria enfatizar hoje as vogais. Certo. E as 5 vogais na língua, eu vou falar no inglês, você fala o nome das vogais no português, tudo bem? Então Beleza. é A, E, E, I, O, O, U. U. Beleza. Então, esses são os nomes das letras. E as letras têm, ou essas vogais, têm 2 sons principais. Como a gente já explicou, os sons sempre podem mudar e você tem que ficar de olho, mas eu quero enfatizar esses sons. Então, tem o short sound, que no português vocês falam o quê? Na verdade, se tratando de vogais, seriam vogais curtas, né? Sons curtos. E o long sound. Que seriam os sons de vogais longas. Ok, então não é uma lição muito complexa hoje, mas queremos simplesmente enfatizar isso. Então, quando você vê a letra, você vai ver a posição dela na palavra. Muitas vezes, nem sempre, mas é uma regra que os professores americanos ensinam para os nativos. Quando você vê uma palavra, muitas vezes uma palavra menor, que tem 2 vogais, a primeira vogal vai ter o long sound e a segunda vogal você não vai pronunciar, vai ser uma letra silenciosa, né? Quando você vê uma palavra pequena que tem uma vogal só, vai ficar com o short sound ou o som curto, né? É. Ok, então nós vamos dar as letras para vocês e qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco, queremos ajudar. Mas a primeira letra é a letra A, no inglês, A, e eu coloquei aqui a palavra bad. E bad seria o que no português? Mal, ruim, ou algo do tipo, Ok, então bad. E a letra A tem esse som A, que eu acho que vai ser meio difícil achar uma palavra no português mesmo que tem esse som. Não existe, na verdade, uma equivalente, né? Com esse som, né? É um som que causa confusão. Por exemplo, existe um caso que quebra essa regra, vou mencionar agora, que quebra a regra que estou te ensinando, ou ensinando para vocês. É a palavra apple. Apple, porque tem 2 vogais, mas a gente mantém o quê? O som curto, ou o short sound, porque parece que deve dizer apple, né? Sim. Ou como o brasileiro vê a letra A, que é falar apple, mas a gente não fala apple, a gente não fala apple, a gente fala apple. É o som curto, né? Sim. Apple. Paulo, só para interromper um pouco essa lista de vogais, como que você conseguiu ouvir e entender esse som? Porque eu ensino muito brasileiro, o inglês, e eu noto que é um som que causa dificuldade para muito brasileiro. Apple, ou aqui nessa palavra, bad. A primeira coisa que eu deveria falar a respeito disso é que no começo você não nota, não adianta. O seu ouvido está condicionado, né, a entender a fonética da sua língua nativa, no nosso caso português, e o inglês tem vários sons que não existem no português, então você não vai ouvir de jeito nenhum. Porém, conforme você continua estudando, você vai ver, as pessoas vão falar para você, né? Você vai ouvir palavras que aparentemente soam semelhantes, né? Tipo, ele deu o exemplo de bad e tem bed, que no caso cama e mal, certo? São bem parecidos. São bem parecidas para o brasileiro. Só que o que acontece? Você vai saber que existe essa diferença porque alguém vai falar para você, você vai ler em algum lugar, você vai começar a prestar atenção nisso. A partir do momento que você começa a prestar atenção nisso, você fica consciente de que não existem certos sons do inglês no português. E aí é quando entra você estudar pronúncia, né? O IPA, que a gente já falou anteriormente, em vídeos anteriores. E por você estar consciente disso, você vai deixar o teu ouvido ali mais aberto, por assim dizer, a detectar esses sons. Uma vez que você sabe que os sons existem, você tenta estudar ali a pronúncia, né, a fonética do inglês, você acaba por criar ali um novo som no seu repertório de fonética, né, novos sons, na verdade, que são os sons do inglês, e a entender melhor aí como que funciona a fonética do inglês. Uma vez que você está consciente disso, você vai começar a notar e por muita repetição vai ficar natural.
Ok, muito interessante e muito bom. Vamos para a segunda vogal aqui então, é a letra I e o som curto é E, ok? E a palavra que colocamos aqui é fed, fed. E você fala o quê? Quando eu falo fed no português, você fala? Você fala a tradução? Ah, tradução, isso O mesmo. passado de feed, né? Que no caso alimentar, feed, fed, alimentou, né? Ou a forma talvez mais simples, vocês falam deu comida, né? Deu comida, Deu né? comida, Ele né? alimentou. Acho que tem até uma frase aqui, né? Você É, pode a ler a gente tem frase? aqui embaixo. Isso pode ler. Se Não, quiser. leia a frase. I feed my kids, but you never fed yours. Então no caso, eu alimento meus filhos, mas você nunca alimentou as suas. Pois problemático, então. né? Ok. Terceira letra é a letra I. I é a terceira vogal, né? E a palavra aqui, win. Win. Vencer, né? O verbo vencer. Vencer. Beleza. E a letra O. O. Eu acho que O dá problemas também às vezes, especialmente Sim. para o americano aprendendo português. Aham. Mas O, a palavra aqui eu coloquei é rob. Aham. É o roubar, né? Roubar. Sim. Sim. Ou pode ser o nome do meu cunhado também. Aqui é da palavra Robert. Vocês falam Robert, né? Sim. Ok. E a letra U. U é o nome da letra. U. E a palavra aqui com som curto é dud. Dud seria um fracasso, algo do tipo, né? Você podia até dar aquele exemplo, só para facilitar. Qual é o Sim, exemplo? para mim, quando eu morava nos Estados Unidos, a gente comprava fogos para o dia de independência americana. E quando você acende o fogo e nada acontece, então aquele foguinho é um dud. Né? Não deu certo. Deu e errado, provavelmente fracasso. eu consigo imaginar uma moça namorando com um cara e ela larga ele, a pessoa fala, mas o que aconteceu? E ela fala, ele era um dud. Né? Não deu certo. Né? Ok, agora então as 5 vogais A, E, I, O, U e os sons curtos. E, O, ok? E eu deveria ter mencionado mais ou enfatizado mais o som da letra I, que é a terceira vogal. E também é difícil achar no português, né? Sim, bem difícil. Na verdade, talvez em algum sotaque específico do Brasil, né, alguém deva enfatizar de maneira mais curta, mas eu acho que é inexistente também, até onde eu sei, né? Pois é. Eu não conheço. Então tem que prestar atenção, tem que escutar muito nativo. Agora então vamos mudar o som, porque tem também o som longo de cada letra. E uma dica, os nomes das letras são os sons longos das letras. Então A, E, I, O, U são os sons das 5 vogais, beleza? Então, agora vamos para a primeira letra, A. E eu coloquei aqui a palavra bathe. Bathe tem 2 vogais. Então, pela segunda, você sabe que a primeira muda. Nem sempre, mas uma regra que você pode usar para ajudar em vários casos. Então, como que você vai traduzir a palavra bathe? Bathe seria tipo uma palavra, o passado do verbo bid, que seria ofertar. Tipo quando você está num leilão e você dá uma oferta, seria o passado desse verbo. Porém, nesse formato aqui, ela já é considerada um pouco mais antiquada, né? Arcaica. Então, é isso mesmo. Então, não é uma palavra muito comum, mas dá a ideia. Porque na primeira lista de vogais, a gente tinha a palavra bad. E agora com a letra I no finzinho, a gente fala bathe. Só bathe. explicando, ele falou I no inglês. No caso, a letra inglês. E, né? No final. Ok, a segunda, então, na primeira lista era a palavra fed. Agora com a letra I do inglês, I, 2 vezes, a gente fala feed. Feed. Agora, como que você fala feed no português? É alimentar, o verbo, né? No caso, dar comida. Por exemplo, para uma criança, para um cachorro ou algo do tipo. Ok, muito bom. A terceira, na primeira lista de palavras, era win. 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 Agora com a letra E no final, então a primeira vogal se torna I. Então, wine. Wine. Aí seria vinho, né? Vinho. Wine.
Ok, e a penúltima vogal, robe. Robe. Robe seria um vestido comprido, tipo uma beca talvez, né? Ou sei lá, algo Não que sei, eu sempre quis eu tô saber. tentando aqui pensar na melhor tradução. O que as pessoas na Bíblia usavam? Vocês falam Túnicas. túnicas? Pode ser? Então beleza, né? Porque a gente pensa nisso, ou a gente pensa na roupa que a pessoa usa no corpo depois de tomar banho, está andando na casa. Como se chama aquele negócio? Bathrobe. Você tá falando, no caso, o roupão de banho. Roupão? Roupão. Então... legal. Então, ok. E a última vogal aqui, a letra U, ou no inglês, U. E a palavra aqui é dude. Dude, né? Como que você traduz? No caso, você pode usar isso aqui como a gíria, cara, né? Cara, é verdade, dude. Eu acho que dude veio dos cowboys, né? Era uma palavra para um cowboy anos e anos atrás. Vamos ver uns exemplos. Uns exemplos de palavras que usam esses sons curtos, sons longos. E eu vou dar o inglês e você dá uma tradução para nós, tudo bem? Beleza. Ok. A primeira sentença seria: I bade farewell to the bad man. Seria algo como eu dei adeus ao homem mau. I bade farewell to the bad man. Segunda sentença: I feed my kids, but you have never fed yours. Eu alimento meus filhos, né, minhas crianças, literalmente, mas você nunca alimentou as suas. Ok. Okay. There will be no wine when you win. Não haverá vinho quando você ganhar, né? Quando você vencer. Ok. Did he rob the store in his robe? Ele roubou a loja vestindo, né? Usando o seu roupão, ou enfim, roupão, né? Poderia ser. Isso. Did he rob the store in his robe? Ok. E a última sentença hoje. Dude, that firecracker was a dud. Cara, aquele... Então, agora firecracker você poderia explicar melhor? Firecracker porque pode ser os fogos, né? Aqui seria fogo. Aqui os fogos de artifício, né? Então, cara, aqueles fogos foram um fracasso, poderia ser. Porque... Tipo, como que eu vou explicar isso? Porque tem fireworks, né? Que seriam os fogos, efetivamente. Quando você está nos Estados Unidos e você quer assistir os fogos que a cidade está fazendo, então você vai falar fireworks. Mas quando você vai para uma loja e você comprar algo que vai explodir, algo menor, você pode falar fireworks, mas especialmente aqueles que faz um crack, um pop, né? Então a gente chama de firecrackers, né? Então, dude, that firecracker was a dud. Muito bom. Então, uma dica. Nem sempre, porque o inglês gosta de quebrar as regras, quando você vê uma palavra menor, que tem duas vogais, muitas vezes a primeira vogal tem o long sound e a segunda vogal é silenciosa. Se tiver uma vogal só, muitas vezes o som fica curto, tá? Então você vai falar o e, a ou a. Mas se precisar, assista o vídeo de novo para ouvir essas coisas e melhorar. E agora, quando você está ouvindo os nativos, preste atenção para detectar esses sons. Você quer falar outra coisa? Sim, na verdade, tudo isso que a gente mostrou, você consegue amenizar bastante se você seguir um princípio bem básico. Se expor ao máximo ao idioma. Você vai começar a notar, entendeu? Naturalmente você vai pronunciar uma palavra correta que você nem sabia, nunca racionalizou. E sempre que vê duas palavras ali que aparentemente soam iguais na sua mente, checa a pronúncia, coloca no Google Tradutor, coloca lá, ouve várias vezes, estuda o IPA, que a gente já falou em outro vídeo, para você ter essa capacidade, né, de entender melhor a fonética do inglês e ser capaz de ler a transcrição e saber exatamente como uma palavra soa. Se você for atrás dessas coisas, continuar constantemente se expondo à língua, você não vai ter dor de cabeça para pronunciar essas palavras. Vai ser fácil resolver quando você não souber a pronúncia de uma palavra específica. Muito bom, muito obrigado. Até a próxima.